Fala galera, tudo beleza? Estamos fazendo aqui mais uma vez a nossa videoaula, nossa segunda videoaula, tá bom? Galera, lembrando que nós não somos especialistas em videoaula, estamos aqui simplesmente compartilhando o que nós sabemos, criando material. Não estamos pegando nada e reaplicando, nós estamos criando material de vocês, então realmente dá bastante trabalho, mas nós sabemos que, sem dúvida nenhuma, isso vai estar ajudando muito vocês a desenvolver a música e aprender o mais rápido possível. Vou tentar compactar esse vídeo para ele ficar menor possível. Quando eu falo compactar, é ser menos específico do que eu fui na aula, que senão se nós falarmos sobre tudo aqui, esse vídeo vai ficar muito grande e vai ficar muito cansativo. Então vamos lá, nós temos duas páginas aqui para ficar frisado no que nós realizamos na nosso aulão, e vamos falar sobre as nossas mãos, né? Vamos começar aqui, né, dizendo que seus dedos são conhecidos como polegar, indicador, médio, anelar e mínimo, né? O pessoal chama de seu mindinho, né? Porém, não utilizaremos esses nomes quando falamos de notas do piano ou barra teclado. Falando nisso, você sabe a diferença entre piano e teclado? Aqui é um briefing muito interessante, né? Tem gente que ainda tem dúvidas sobre piano e teclado, e a mudança de característica deles são poucas coisas, mas quem toca piano toca teclado, assim como quem toca violão também toca guitarra. Existem características diferentes nos instrumentos, mas as notas não vão mudar, o som não vai mudar, o dó continua sendo dó, o ré, e as outras notas também não modificam nada. Mas só para você ter um entendimento um pouco melhor sobre a diferença deles, vamos dar uma lida aqui nesse grifo aqui que nós deixamos aqui para vocês. O piano é um instrumento acústico, enquanto o teclado é eletrônico. O piano possui 7 oitavas e 3 notas, em sua grande maioria, tá, gente? Enquanto a maioria dos teclados só possuem 5 oitavas, também é a grande maioria. Existe hoje teclados com mais quantidade de teclas, e assim como tem pianos com mais quantidade de tecla, tá bom? Mas isso aqui é quase que um padrão, tá bom? Existem muitos modelos personalizados. E a grande diferença é que o teclado possui uma diversidade de timbres de vários instrumentos diferentes e vários efeitos para misturar com os timbres. Um teclado você consegue emitir um som de um violão, você consegue emitir um som de um violino, de uma flauta, de um saxofone e até mesmo de uma bateria. Você consegue emitir ali, até criar um ritmo, né, em umas gravações, em várias interfaces, para criar uma batida de bateria bem interessante. O piano não, o piano tem aquele som característico acústico, aquele som de corda. O piano não é elétrico, gente. Piano mesmo, ele é de corda, como se fosse um violão deitado com várias cordas, e cada tecla é timbrado na sua perspectiva corda. Apertei uma tecla, é uma corda. Apertei duas teclas, são duas cordas. E assim sucessivamente. Então o som dele é bem acústico. E hoje existe pianos, por exemplo, na nossa igreja nós temos um teclado grande numa carapaça de piano. Ele é elétrico, ele tem características de teclado, porém ele tem estrutura e aparência de um piano. Porém é uma situação elétrica, ele não possui cordas, ele é um sistema eletrônico. Tá bom? Então essa basicamente é uma das diferenças dentre outras várias, tá bom? Pois bem, mas nossos dedos, quando falamos de piano e teclado, são chamados diferenciadamente. O gráfico abaixo mostra com detalhe. Então vamos perceber aqui que nós temos duas mãozinhas, a minha mão direita e a minha mão esquerda, né? E é onde nós chamamos de, naquele dedinho primeiro, que todo mundo chama ele aqui de polegar, né? Aí depois vem indicador, o médio, o anelar e o mindinho. Na mão direita, eles vão ser numérico. Número 1, do polegar ao indicador 2, o do meio, que é o mais alto, 3, anelar 4, o mindinho 5. Na minha mão esquerda vai acontecer a mesma coisa, só que por outro lado. Também do polegar, começando do polegar para o dedinho mindinho, né? No número 1 polegar, o dedo indicador da mão esquerda ali, ó, o dedo 2, o dedo maior de todos, né, é o dedo 3, o dedo anelar, que é o 4, e o mindinho 5. Então, no piano, nós vamos utilizar sempre esses números. Por exemplo, aqui nós temos um gráfico
de um piano, fazendo um acorde de Dó maior, aonde nós estamos orientando quais são os dedos que vão apertar cada tecla para emitir esse acorde de Dó maior. Por exemplo, a nossa mão esquerda, ela vai usar o dedo 5 na mão esquerda, que é o mindinho, vai usar o dedo 2, né, que é o dedo indicador da mão esquerda, e vai usar o dedo 1 da mão esquerda, que é o polegar. Na mão direita é o dedo 1, que é o polegar, o dedo 3, que é o dedo maior, e o dedo 5, que é o dedo mindinho. Então, sendo assim, nesse formato, nós vamos utilizar os dedos corretos e fazer com que o nosso acorde seja perfeito na posição adequada. Tá bom? Agora vamos falar sobre um outro assunto, gente. Um assunto um pouco chato, vou tentar não ser tão específico, porque eu quero que você tenha um conhecimento razoável disso aqui por enquanto, e ao longo das aulas você vai se aperfeiçoar e aprofundar mais, tá bom? Essa escala cromática é a sequência das 12 notas de uma oitava. O que é escala cromática? O que é sequência de notas? O que é oitava? Gente, oitava, nós já falamos isso de uma outra nota, é quando nós ultrapassamos as 7 notas e fomos para oitava. Por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, o Dó é o 1, o Ré é o 2, o Mi é o 3, o Fá é o 4, o Sol é o 5, o Lá é o 6 e o Si é o 7. Então, quando nós vamos para o 8 Dó, que vira o 8, nós ultrapassamos uma oitava. E aí se repete novamente. Esse 8 vai ser o 1, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, outra oitava. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, outra oitava. Então isso é uma oitava. Quando nós falamos de uma escala normal, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, isso é uma escala natural de Dó maior. Qual seria a escala cromática? É quando nós, não vai dar para eu mostrar aqui, que esse aplicativo me limita muito a mostrar, apontar, assinalar, mas vamos, encontre o Dó aí. O Dó está exatamente no dedo 1, tanto da mão esquerda quanto da mão direita. Foca em um deles aí. Na escala cromática, em vez do Dó ir para o Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, nós vamos para o Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó novamente. Então nós vamos passear de uma tecla de cada vez. E isso é uma escala cromática, tá bom? Quando nós vamos de uma por uma, sem pular em momento algum duas teclas, sempre de uma por uma. Isso é uma escala cromática, tá bom? Então, essa escala cromática é a sequência de 12 notas de uma oitava, contando com todas as brancas e todas as pretas. Se falarmos da escala cromática contando a partir de Dó, a sequência será conforme abaixo. Aqui nós temos um gráfico para você saber quais são os graus. O que é isso, Josué? Grau cada vez ficando pior. Isso é matemática ou é aula de música? Gente, música é matemática. Não tenta fugir, porque você vai ter que estudar para aprender e depois você vai ter que esquecer para aplicar. Como assim? Você vai ter que estudar para saber por que dessa situação. E quando você for tocar, é lógico que você não vai estar pensando em matemática, que senão você vai ficar com o raciocínio perdido e não vai conseguir aplicar aquilo que você quer aplicar. Mas você vai acabar esquecendo na hora e com muito treinamento vai aplicar aquilo sem muito raciocínio, porque você já pensou antes e já sabe o motivo daquilo. Então, por exemplo, nós temos aqui no Dó, vai lá no lado esquerdo ali, o Dó é o primeiro grau. Em cima do Dó está dizendo que ele é o primeiro grau. Em cima do Dó sustenido, que é uma escala cromática, uma tecla de cada vez, é o segundo grau maior. E o Ré é o terceiro grau maior. Ré sustenido, terceiro grau menor. Mi, terceiro grau maior. Fá, quarta justa. Fá sustenido é quarta aumentada. O Sol, quinta justa. Sol, quinta aumentada. Sustenido, né? Lá, sexta maior. Lá, sustenido, sétima menor. E Si, por último finalizando, é a sétima maior. Existe algumas justas, existe algumas aumentadas. Isso não são todas. Por exemplo, a segunda, a terceira, a sexta e a sétima não existe ela aumentada.
A sexta, por exemplo, não existe nem aumentada nem menor. É só sexta maior, que é o Lá aí no exemplo de Dó. A quinta, ela já tem justa e aumentada, assim como a quarta tem justa e aumentada. Já o primeiro, segundo, terceiro e o sétimo grau, eles trabalham com menor e aumentado. Tá bom? Vamos decorar isso aí, o que é maior, o que é aumentado, tecla por tecla. Tá bom? Vai ficar bem fácil. E vamos aprender também, aqui embaixo vai ensinar pra gente o que é tom, o que é semitom. Tá ficando pior, né? Mas relaxa, é assim mesmo. Gente, semitom é fácil. Pensa na escala cromática. Quando eu pulo de uma tecla para outra, por exemplo, do Dó para o Dó sustenido, nós temos um semitom, porque ele é meio tom. E o que é um tom? Um tom é quando eu vou de Dó para Ré. Pensa numa laranja. Vou partir ela no meio, exato. Eu só tenho uma laranja quando eu uno esses dois pedaços. Então, no piano aqui vai ser a mesma coisa. Quando eu junto semitom ou meio tom, tanto faz, com outro meio tom, por exemplo, de Dó para Dó sustenido, de Ré sustenido para Ré natural. Então nós pulamos dois. Isso vai fazer um tom. Então de Ré para Mi é outro tom, porque nós juntamos de Ré para Ré sustenido e de Ré sustenido para Mi juntamos um tom no total, 2 semitom. Então aqui embaixo nós estamos, embaixo da notinha ali, ó, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, nós temos ali um ST, te avisando que de Dó para Dó sustenido é um semitom, de Dó sustenido para Ré é semitom. Agora nós temos um maior de Dó para Ré, aqui dali é um tom. Então, ó, de Ré normal para Ré sustenido, semitom. De Ré sustenido para Mi, semitom. De Ré para Mi, nós temos um tom. Tá bom? E isso vai acontecer nos outros intervalos da mesma forma. Nós temos intervalo de semitom e intervalo de tom. Tá bom? Essa escalinha aqui nós chamamos do pulo do gato, de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Tá abreviado? T de tom, ST de semitom. Isso é para nós descobrirmos escala. Tá bom? Não se atenta muito nisso não, porque senão eu vou bugar a mente de vocês, tá bom? Relaxa com respeito a esse daí. Vamos dar continuidade aqui, ó. Não é preciso decorar essa escala. É importante aqui é saber que temos um semitom em cada nota. E 2 semitom é igual, aliás, e 2 semitom é igual a um tom. É o que nós falamos da laranja. De uma nota para outra, no intervalo de uma nota para outra é semitom, no intervalo de duas notas é tom, porque nós temos duas meia laranja e vai tornar uma laranja, tá bom? Então aqui nós temos uma tabelinha para você saber, ó. A primeira justa é a principal, fundamental, a segunda menor. Do lado direito lá no intervalo nós temos um semitom, a segunda maior um tom, a terceira menor um tom e meio, a terceira maior 2 tons, isso vai aumentando até lá o sétimo maior, que são 5 tons e meio no total. O dever que eu vou deixar para vocês de casa, para ver se isso ficou compreendido, até porque vocês vão ter essa tabela até para conferir, é lógico que você não vai usar essa tabela para responder. Você vai responder com sua compreensão e vai usar essa tabela aqui somente para conferir. Nós criamos esse dever de casa, aqui, ó, que é um dever que nós vamos deixar para você exercitar esse aprendizado. Nós vamos lançar lá no grupo esse dever de casa em PDF. Você vai passar isso para o seu caderno. Isso aqui que eu estou passando agora, exercício para casa, você vai passar para o seu caderno. Eu não tenho caderno ainda. Faz uma folha de ofício e coloca na sua pasta. Eu não tenho uma pasta ainda. Tenta correr atrás de uma pasta para você colocar as suas folhas e até as aulas que a gente está aplicando. Se você não tem todas as aulas ainda, você me pede na aula que eu estou levando tanto a primeira quanto a segunda, quanto a terceira agora, que seria a nossa próxima, tá bom? E então, aliás, tanto a quarta que será a nossa próxima. Então tem a primeira, a segunda, a terceira. Então vai ficar tudo certinho. O terceiro vídeo vai estar saindo brevemente para vocês aí, acredito que essa semana ainda. Então, mas vamos finalizar aqui, porque esse vídeo vai ficar muito grande. Ó, na escala de Dó, se baseando na escala de Dó, que nós estamos falando de Dó até agora, escreva ao lado a quantidade de tom e qual cifra é correspondente
a cada nota e qual é o seu grau? Caramba, que pergunta de física quântica. Não, nada disso, gente. Coisa simples. A pergunta é grande e acaba confundindo vocês. Esquece um pouco a pergunta e olha aqui um pouco o exemplo. Nós temos um exemplo ali. Eu coloquei o E, que representa o Mi, né? Na escala de Dó, o Mi, que a letra E, tem 2 tons. E ele é o terceiro grau maior da escala. Então a gente pode conferir. Vamos conferir aqui, ó, rapidão, na minha tabelinha. Ó, o terceiro grau maior, né? 2 tom, bateu certinho. Achou ali, ó, terceiro grau maior, 2 tom. Agora vamos ver se é o Mi, o terceiro grau. Ali, o terceiro grau maior é o Mi. Então tá certo. Então aquela resposta ali tá certa. E assim você vai fazer também com os outros. Ó, nós temos ali, aqui já a segunda resposta, o segundo exemplo já é o contrário. Ali tá dizendo um tom. Um tom cheio, né? Um tom, não é um semitom. De Dó, um tom seria o Ré. Então nós temos ali o Ré em cifra, e ele escrito por extenso também, Ré. E ele é o segundo grau maior. Para conferir, depois quando você for lá, ver se você fez certinho, você vai conferir na sua tabelinha lá, igual eu fiz no anterior. E a terceiro exemplo ali, para poder finalizar, 2 tom e meio. Seria qual nota? Seria o Fá em cifras, F, o Fá por extenso, que é assim que eu quero que vocês escrevam, Fá, e qual o grau dele? No caso, o Fá, ele é a quarta justa. Se fosse um Fá sustenido, seria a quarta aumentada, mas é um Fá, é a quarta justa. Então você vai preencher aqui, ó, todas essas provinhas aqui, né, para que você possa ter um entendimento melhor. E o segundo exercício de casa, que vocês vão apresentar na próxima aula, acredito eu que é o próximo domingo, vai ser esse daqui, ó. Para memorizar melhor o seu teclado, faça um desenho numa escala de folha de caderno igual ao exemplo abaixo. Então, ou seja, eu quero um desenho grande, tá bom? Vai fazer um desenhozinho pequenininho, não. Eu quero um desenho numa escala de uma folha, como se fosse uma folha mesmo, grande, de A4, uma folha de caderno, a folha do seu caderno musical. Eu quero um desenho da folha grande, igual esse aqui que está aqui, tá bom? A intenção aqui não é que você faça um desenho tão bom, tão bem feitinho, não. É que você realize, coloque as notas em seus lugares, a sustenido no lugar. Você acaba aprendendo que, por exemplo, Dó sustenido e Ré sustenido, eles não estão nem do lado esquerdo, nem do lado direito da nota branca. Eles estão no centro da nota branca. Assim também como essas três pretas, que é o Fá sustenido, o Sol sustenido e o Lá sustenido. Elas estão, por exemplo, no Fá sustenido, ela está entre o Fá e o Sol. Assim também como o Sol sustenido, que é essa do meio, está entre o Sol e o Lá. Assim também como o Lá sustenido, que é essa terceira do meio, essa terceira do cantinho direito, ela está entre o Lá e o Si. Então eu preciso que vocês realizem esse desenho e tragam para a próxima aula. Tá bom, pessoal? Galera, por hoje é só, tá bom? Nesse vídeo aqui é somente isso que nós vamos passar. Daqui a pouquinho vai estar saindo o vídeo da terceira aula para você estar acompanhando. Espero que esse vídeo possa ter esclarecido o máximo possível. É lógico que vai haver dúvidas. Você vai falar para mim, eu não entendi nada. Não tem problema, você vai me procurar o Henrique, que nós vamos estar ensinando o que não ficou entendido, tá bom? No nosso próximo aulão. Tá bom? Fica atento a tudo que for colocado no grupo, tá bom, pessoal? É de suma importância que você fique atento e se atualize, não perca. Eu faltei a aula, assista esse vídeo mais de uma vez, anota suas dúvidas no caderno e traga para você realizar suas perguntas no aulão. Não deixa, não fica com vergonha. Quem fica com a vergonha, quem fica com vergonha, melhor dizendo, aprende menos. Porque fica acanhado de falar o que acaba aprendendo menos. Aquele que não tem vergonha, não entendi isso não, não entendi isso não. Aí eu explico, continua sem entender. A gente vai explicar até você entender. Então, galera, pega pesado. Se você quer realmente aprender esse instrumento que é fantástico, pega pesado, aprende, estuda todo dia umas meia hora, para que você possa se aperfeiçoar mesmo legal. Eu tenho certeza que você vai gostar muito da evolução que você vai trazer com o decorrer desse tempo. Tá bom, galera? Até a próxima aula, que Deus abençoe a todos.